O Fórum Econômico Mundial reuniu-se nesta semana em Davos, na Suíça, o ponto de encontro do 1% transatlântico, sem que nenhum representante iraniano tivesse permissão para comparecer. No entanto, autoridades israelenses acusadas de genocídio puderam participar, assim como Jared Kushner, que apresentou seu plano para campos de concentração biométricos, o chamado Plano Mestre para Gaza. Também esteve presente Ahmed al-Sharaa, ex-cofundador do ISIS e fundador da Al-Qaeda na Síria, que agora é o presidente do país. Ele já foi recebido na Casa Branca com o perfume Trump borrifado nele pelo presidente dos Estados Unidos, e agora está em uma ofensiva no nordeste da Síria. Todas essas figuras estavam em Davos, e a raiva e o rancor que definiram essa reunião se resumiram ao plano anunciado de Donald Trump de tomar um iceberg chamado Groenlândia, que pertence à Dinamarca, como parte da doutrina Don Roe para controlar completamente o hemisfério ocidental. Os europeus agora estão indignados, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, fez provavelmente o discurso mais memorável em Davos, declarando essencialmente que Trump provou, com seu plano de tomar a Groenlândia e seus insultos aos líderes europeus que se opõem a ele, que a ordem baseada em regras sempre foi uma farsa. Entendemos que essa ruptura exige mais do que adaptação. Exige honestidade sobre o mundo como ele é. Estamos tirando o cartaz da janela. Sabemos que a velha ordem não vai voltar, e não devemos lamentá-la. Nostalgia não é uma estratégia, mas acreditamos que a partir dessa fratura podemos construir algo maior, melhor, mais forte e mais justo. Essa é a tarefa das potências médias. Os países que têm mais a perder em um mundo de fortalezas e mais a ganhar com uma cooperação genuína. Os poderosos têm seu poder, mas nós também temos algo. A capacidade de parar de fingir, de nomear a realidade, de fortalecer-nos internamente e de agir juntos. Esse é o caminho do Canadá. Escolhemos-lo de forma aberta e confiante, e é um caminho amplamente aberto a qualquer país disposto a trilhá-lo conosco. Muito obrigado. Então, o que o levou a renunciar à chamada ordem internacional baseada em regras? Foi o Trump tentando roubar a Groenlândia. Não foi Gaza, que Mark Carney e seu governo apoiaram. Então é isso que o deixou tão irritado com a ordem global, certo? Não estou deixando passar nada aqui. É disso que se trata. Quando foi que ele disse isso? Ele já tinha se manifestado antes? Quero dizer, quando foi que ele falou sobre Gaza ser uma violação calamitosa da ordem baseada em regras? Não. Porque esse foi o momento. O Canadá de Mark Carney forneceu a Israel uma ponte aérea de fato de tecnologia e armas para ajudá-lo em seu genocídio contra Gaza. Mark Carney, que é ex-governador do Banco da Inglaterra, o qual participou do roubo de 20 bilhões de dólares em ouro da Venezuela, apoiou, ou pelo menos deixou de se manifestar contra, o sequestro de um chefe de Estado pelos Estados Unidos, Nicolás Maduro, abrindo caminho para que Trump fizesse o mesmo novamente, ou para que qualquer país poderoso sequestrasse um chefe de Estado. Onde estavam os europeus? Eles apoiaram isso. Os europeus apoiaram o genocídio de Israel. Os europeus reprimiram seus próprios cidadãos por se oporem a isso. Onde estão os europeus? Eles apoiaram todos os golpes no Haiti. O Canadá apoiou o golpe contra Aristide no Haiti. Quero dizer, você pode falar sobre o Canadá tanto quanto eu. É sua terra natal. Quando foi que eles se levantaram contra qualquer uma dessas violações da ordem baseada em regras? Mas agora Mark Carney está dizendo, nós concordamos com isso porque nos beneficiamos disso. E agora, eles estão indo atrás dos brancos. Não podemos permitir isso, não podemos permitir que ataquem nossos aliados europeus. Eles estão vindo atrás de nós. Então eles foram totalmente egoístas antes e continuam egoístas agora. Eles não defendem nada. E essa foi a mensagem vinda de Davos.
Lembre-se, eles aplaudiram de pé um criminoso de guerra nazista no parlamento há alguns anos, o Nazi Gate, quando também estavam recebendo Zelensky. Mas, finalmente, Trump tentar tomar a Groenlândia foi um passo longe demais. Na verdade, porém, Trump tentar tomar a Groenlândia é o auge da Europa se subordinar totalmente ao papai, como Mark Rutte chama Trump. Todos eles aceitaram a guerra por procuração na Ucrânia. Eles se desvincularam da energia russa, que havia alimentado grande parte da Europa, especialmente a Alemanha, o motor econômico do continente. E os Estados Unidos os recompensaram basicamente os humilhando, chamando-os de fracos, e Trump tentando impor o roubo forçado da Groenlândia. Eles estão falando agora sobre chegar a algum tipo de compromisso, mas acho que Trump vai conseguir. Acho que Trump acabará conseguindo o que quer. Muito antes de Trump parecer. Esse é um ótimo ponto. Quero dizer, você pode realmente voltar ao Euromaidan. Foi chamado de Euromaidan em 2014 porque a União Europeia estava impulsionando aquilo, junto com Victoria Nuland. Mas lembre-se do que Victoria Nuland disse em sua famosa ligação telefônica, que se dane a UE. Exatamente. O que ela estava dizendo? Foda-se a UEP. Eles não vão mais ter gás barato. Não vão mais ter um de seus principais parceiros comerciais de recursos. Vão ficar completamente isolados da Rússia. Mas foda-se a UE. Então a UE não tem para onde recorrer, a não ser para o papai, os Estados Unidos. Enquanto o papai os leva para o galpão, e lhes dá umas palmadas com uma pá enferrujada. Quer dizer, o Trump foi lá e os humilhou, e eles não têm mais para onde ir, porque não conseguem se consolidar como região e ser independentes. Todo o propósito da UE é neutralizar a soberania europeia. Só do ponto de vista energético, eles são uns idiotas. Cortaram os gasodutos Nord Stream. Eles não cortaram. Eles permitiram, de acordo com a versão oficial, que a Ucrânia bombardeasse sua própria infraestrutura crítica. E ficaram tipo, entre. Seja bem-vindo, Zelensky. Nós te amamos. Mas eles ainda precisam de energia. Então, ainda estão recebendo um pouco de energia russa, só que agora por meio de terceiros, o que significa que pagam um valor adicional para obtê-la de outra fonte. Não receber diretamente da Rússia apenas significa que continuam recebendo parte da mesma energia, embora bem menos, mas agora a um preço mais alto. Enquanto isso, para compensar o gás russo que não estão recebendo, compram GNL dos Estados Unidos, que é muito mais caro. Assim, acabaram se arruinando financeiramente, tornaram-se ainda mais dependentes dos Estados Unidos. Tentaram bajular o Trump, chamando de papai, como fez Mark Rutte, e então o papai aparece, rouba suas terras e os chama de fracos. Quer dizer, eu nunca vi um autogol maior na história geopolítica, pelo menos que eu me lembre recentemente, do que o que os europeus fizeram consigo mesmos. E, aliás, Nuland não apenas disse FA quando estava ajudando a organizar o golpe na Ucrânia. Depois do golpe, quando a Europa tentou mostrar alguma independência com os acordos de Minsk, com França e Alemanha assumindo a liderança e tentando intermediar o fim da guerra que começou porque eles apoiaram o golpe da Maidan, Nuland se reuniu à margem da Conferência de Segurança de Munique. Isso foi no início de 2015. Ela se encontrou com pessoas como Mike Pompeo e John McCain, e basicamente todos decidiram que iriam barrar os acordos de Minsk. E foi exatamente isso que aconteceu, com a aquiescência da Europa. E é por isso que estamos onde estamos hoje. Aqui estamos. A comissária da UE, Ursula von der Leyen, diz: integridade territorial e soberania são princípios fundamentais do direito internacional. Eles são essenciais para a Europa
e para a comunidade internacional como um todo. Temos um interesse transatlântico comum na paz e na segurança no Ártico, inclusive por meio da OTAN. E então ela denuncia as tarifas, dizendo que a Europa permanecerá unida, coordenada e comprometida em defender sua soberania. Desculpe, vocês nunca defenderam sua soberania, como já explicamos, e nunca apoiaram a integridade territorial e a soberania de outros países sob o direito internacional. Veja o que vocês têm dito sobre o Irã. Ela não protestou de forma alguma contra o sequestro de Nicolás Maduro. Ela apoiou totalmente Israel em Gaza. Quero dizer, a hipocrisia é absurda.